Boa tarde, 28 de fevereiro de 2020. Continuando o tema transcomunicação instrumental. Contatos com o além por vias técnicas, vias eletrônicas. Então, esse aqui foi o último que nós vimos semana passada, o Padre Landel de Moura, considerado o primeiro transcomunicador, embora alguns não oficialmente, mas pelos pesquisadores seria ele. 150 anos de nascimento do Padre Landel de Moura, 2011, Brasil. Ele fez várias invenções, incluindo o telégrafo e telefone, mas perdeu para o Marconi e para o Graham Bell e nunca abandonou a batina. Ele sempre continuou respeitando a igreja. Aqui vemos outro pesquisador, Cornélio Pires, e o Próspero Lapagesse, que é o nome de uma escola em Criciúma. Cornélio Pires é espírito, o Próspero Lapagesse não é espiritualista. Tem pouca coisa dele na internet. Cornélio Pires, então paulista. Adeus, disse Antônio, no enterro de Nino Pardo. O morto disse, porém, muito breve aqui te aguardo. Certo saiba, disse um dia, esta sentença perfeita, experiência sem dor raramente se aproveita. Quando eu morrer, venho ver-te, disse Lino a João, Gessé. Lino morreu, veio vê-lo, mas o amigo deu no pé. Então ele era poeta, né? Pode passar. E a bandeira de São Paulo. Pesquisa pós-vida, Instituto Educacional. Afterlife Research and Educational Institute, Incorporation. Support Advancements in Afterlife Communication. Então, avanços em comunicações pós-vida. Vida após a vida. As vozes eletrônicas, EVP, Fenômenos das Vozes Electronic Voice Phenomenon. Tecnicamente, usa o sigla EVP, do inglês Electronic Voice Phenomenon, para designar os fenômenos espontâneos do aparecimento de vozes extras, em gravações feitas em fitas magnéticas comuns. Lembrando que no início realmente foi espontâneo. Hoje tem grupos que fazem estudos de 20 minutos, 1 hora, tentando gravar e buscando por nomes, buscando por parentes. A ocorrência das referidas vozes pode surgir durante uma gravação normal. As primeiras manifestações dessa natureza deram-se em 1936, quando Attila von Sly tentou captar vozes paranormais por meio de um gravador a agulha, aqueles bem antigos, em disco de fonógrafo, época do fonógrafo do Edison. Bruno Macciola, Atualidades Agnes. Fonógrafo, marca Packard Bell. Ele teve êxito, porém a qualidade das gravações eram pobres. Já em 50 e poucos eram bem complicadas as gravações, depois foram se aperfeiçoando. Esse cara aí era de Hollywood, se não me engano, Attila von Sly. Lá em cima aparece a Sônia Rinaldi, a pesquisadora, líder mundial, brasileira, são paulista. Em 47, von Sly empregou em suas pesquisas um gravador a fio de aço, marca Sears Roebuck. A qualidade das vozes melhorou, mas havia um problema com o fio de aço, emaranhava-se de vez em quando. Em 50, von Sly usou pela primeira vez um gravador de fita magnética, obtendo algumas vozes inteiramente claras. Então, em 1950, começou a aperfeiçoar o fenômeno EVP. Ali está a figura do Attila von Sly. Deixa eu ver o que fala ali. Cinematógrafo, câmera elétrica, o departamento de câmera elétrica, resumo. Nasceu em Budapeste, Hungria, e migrou para os Estados Unidos, para a Inglaterra em 67. Calgary, Canadá. Um ano depois, se tornou interessado em fazer filmagens em 7º grau. Escola progressiva, levou à cinematografia, então ele fazia filmes, e no tempo que ele se graduou, decidiu, e ali continua, abril de 1961, Budapeste, Hungria. Tá certo, 1961. Ou 1861, não. Deve ser 1861, acho que ele tem. Então, em 56, pôde assinalar-se como sendo a ocasião que se iniciou uma investigação consistente de EVP. Os princípios de 56, vamos lá, associou-se ao parapsicólogo Raymond Bayles. Tem até um livro. Os dois levaram a sério o efeito de pesquisas sistemáticas, deram material para um artigo escrito em 58 e publicado no jornal da ASPR, American Society of Psychical Research, Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas. Journal ASPR.
Lembrando que journal em inglês é revista, né? Jornal é newspaper. Número de inverno de 59. A repercussão desse fato foi insignificante, tanto no meio parapsicológico como entre os leigos. Não foi levado muito a sério. Ali o TCI Seattle, você pode acessar pela internet, tem um grupo em Seattle que trabalha com transcomunicação instrumental. Ali na televisão, imagens aparecendo em canais entre estações, aqueles dos chuviscos, né? Como no filme Poltergeist lá, que foi pro lado negativo. Há um episódio interessante relatado pelo parapsicólogo Scott Vogel, que estudou inclusive experiências de quase morte, entre outras, acerca das pesquisas feitas por von Sly e Raymond Byles. Em 57, certa ocasião, von Sly, ao repassar a fita após uma tentativa de gravação, encontrou uma voz feminina dizendo nitidamente, isso é interessante essa parte, Hot Dog Art, era a namorada dele. O Art era o apelido de Attila von Sly. A voz era bastante alta e clara, a ponto de... Ele convidou a namorada para comer um cachorro-quente e ali veio uma resposta pós-morte, ela já tinha morrido. Então, Hot Dog Art. Pode passar. Reconhecer e lembrar-se de uma passagem marcando a sua vida. Há vários anos passados, ele conquistaram uma garota em Nova York. Ele e sua namorada eram paupés, pobres, naquela ocasião. Por isso, seu almoço consistia em comprar, em um dado local, 2 hot dogs por um níquel e com isso fazer a sua refeição. Deve ser $1 ali, né? Cláudia C. Silva, Edna Hipólito. Então eles passavam cachorro quente. E quando veio aquela mensagem, Hot Dog Art, ele, opa, conheço essa voz. Sendo jovens, levava aquela situação esportivamente, prometendo-se mutuamente hot dog seria uma senha, uma palavra-chave, lembrada para eles, para sempre. Passados anos, separaram-se, vão lá e nunca mais soube de sua ex-namorada. Presumivelmente, ela teria já então morrido, desencarnado, e veio desse modo relembrar a Von Sly aquele episódio de suas vidas juvenis, imprimindo na fita gravadora a palavra combinada, Hot Dog Art. Ou quente, Art. Aí aparece o início oficial da transcomunicação, em 59, um Frederick Swergerson, artista e produtor de filmes, deu início à fase de máximo interesse na PZVP. Em 12 de junho de 59, em Mombo, próximo a Estocolmo, Suécia, ao tentar a gravação de gorjeios de alguns pássaros, ocasionalmente captou vozes estranhas na fita do seu gravador. E ali mostra os aparelhos que ele usava, a gravação, era aquele ainda de fita que passava para trás, para diante. E um negócio interessante tem na transcomunicação é que se passar para trás tem outra mensagem. É uma das provas que realmente é paranormal. O fenômeno repetiu-se um mês depois, em meio a um rumor de fundo, distinguiu-se vozes humanas, expressando-se em diversos idiomas. Outro fenômeno interessante, na mesma frase há diferentes idiomas, como quem quer dizer, tem vários espíritos comunicantes em vários idiomas. Após 4 anos de investigações, Swergerson certificou-se definitivamente que entrar em contato com as almas dos mortos por esse meio. 4 anos ele ficou pesquisando e até com medo de divulgar, ainda havia muita resistência. Ali nós temos George Mick lá embaixo, à direita, Jerry Miller, O'Neill ele era médium, então era o médium usado por George Mick no aparelho Vidcom e Spiricom. Fred Swergerson, Haldive, o segundo, e Bushbeck na Alemanha. Entre outros, aí são apenas 6. Teve mais de 15 pesquisadores. Tem um em Grosseto, um italiano. Tem 2 padres na Itália, um padre na França. Além de uma comunicação à Sociedade de Parapsicologia de Estocolmo, Suécia, convocou uma conferência internacional da imprensa para anunciar sua descoberta. Aí começou a ser divulgado. Em 64, Swergerson publicou seu primeiro livro, Westerner from Hidden, Vozes do Universo. O inaudível torna-se audível, é o livro em português. Hã? Qual? Ali tem. Nesse mesmo tempo, mesmo ano em 64, vamos lá e anunciou haver captado em fita magnética vozes de seus parentes falecidos. Então ele recebeu do Papa, na época, a comenda de São Gregório Máximo, que é uma das mais altas do catolicismo, e o Papa mesmo tranquilizou ele. Não, se é para provar o mundo espiritual e que as almas existem, não tem problema.
Ele até diz para ele, isso não tem nada a ver com espiritismo. Tem a ver, mas na verdade é espiritualismo, né? Na parte científica. Telefone para o Além é um dos livros, e Voz do Além, o filme, que eu, conversando com o Halley semana passada, ele levou para um lado negativo, como se algumas pessoas podem perder o filme. O filme pode levar para um lado negativo, que seria uma coisa perigosa, as pessoas podiam ter problemas mentais, e não é bem assim, que 90% são comunicações positivas, são pessoas sãs, inclusive muitas nem são espiritualistas, são técnicos, são engenheiros eletrônicos, como George Meek e outros, e alguns alemães, e 10% são negativos, tem experiências infernais também. Ali, foto de Fred Wergerson. Hoje nós temos transfotos desses pesquisadores, eles se comunicaram, não só comunicação, também comunicação visível, fotos deles do além, transfotos, chamadas transfotos. Os primeiros nos estudos, isso comprovando que tu continua trabalhando lá de lá, coisa que o espiritismo já fala. Os fenômenos paranormais. No Brasil, o Congresso de TCI, em 92, São Paulo, participaram Hernani Guimarães Andrade, falecido recentemente. Era inteligentíssimo esse cara, ele era físico, engenheiro elétrico e espiritualista também, e Sônia Rinaldi. A maioria das comunicações registradas através de gravadores magnéticos ainda. Hoje é pelo computador, mas na época ainda era por telefone. Então, gravador, rádio, secretária eletrônica, computador, fax, televisão, telefone, mais recentemente videofone, Spiricom, Vidicom, TV-fone. TV-fone, na verdade, é o que a gente tem nos tablets, né? Na época era chamado TV-fone ou videofone. Aparecia no monitor de TV e falava simultaneamente pelo telefone, então tanto áudio quanto vídeo. Quem é mais que entrou ali? Então TCI, Transcomunicação Instrumental. Está aqui do lado. Então ali o Joegerson, e ali eles começaram a misturar rádio, gravador. Então ele gravou Vozes Humanas enquanto tentava gravar Canto de Pássaros na sua casa de campo, Molbo, Suécia, perto de Estocolmo. Indagado de quem seriam aquelas vozes, a resposta não tardou. Somos os mortos. Então as vozes diziam, somos os mortos. Continuamos vivos, em outra dimensão. Hoje se sabe que é na quinta e na sexta, pela física. Tem as três aqui do plano físico, mas o tempo seria a quarta dimensão, a partir da quinta dimensão seriam os planos espirituais. Ou de energia, né? Planos energéticos. Quando se fala em espírito, se fala em consciência, em energia, em consciências. Em 30 de setembro de 85, pela primeira vez registrada a imagem de espírito na televisão. Então foi um alemão, tem um livro alemão, eu até comprei o livro, mas eu não entendo muito alemão. É o cara que mais entende de transcomunicação. Daqui a pouco acho que tem alguma coisa dele ali. Em 30 de setembro de 85. Então começou a aparecer nas TVs. Através de uma filmadora de videotape, está aqui o cara, Klaus Schreiber. Alemão, gravou imagem de sua filha desencarnada aos 18 anos de idade. Depois ele gravou também da mãe, que a mulher dele morreu com febre tifoide, a filha também. Então teve vários. E esse cara é um psicólogo letão, Konstantin Audível. O inaudível torna-se audível, breakthrough em inglês. Então ele começou a pesquisar também, e a partir de fitas. Naquela época ainda era fitas, depois passaram para... Aqui nós temos aquela que eu falei semana passada. Te lembra que tinha um ser do século XVII? Esse Thomas Hardy, um inglês do século XVIII, né? 1700 alguma coisa. Os Espíritos Comunistas por Gravador, de Ken Webster. Esse livro é muito interessante. Porque esse Ken Webster, ele começou a aparecer no computador dele, começou a aparecer em inglês arcaico, sem ponto, sem vírgula, tudo escrito. E ele levou para um colega dele que era especialista em inglês antigo. Não, esse inglês é inglês antigo, é época vitoriana. E a irmã dele era vidente, ela enxergava esse espírito do Thomas Hardy. E o Thomas Hardy dizia, vocês estão... Então é uma questão de tempo ali. Vocês estão assombrando minha casa. Ele, não, quem é o fantasma aqui é tu. E o espírito dizia que o fantasma era o Ken Webster. E ali aparece também a transfoto de uma atriz da... Não lembro o nome dela agora. Romy Schneider, de Hollywood. Depois começou a aparecer Francis Burton. Tem até o Richard Francis Burton, que é antropólogo, que não é o ator de Hollywood. Então ali mostra o documentário do Joergerson, o Host from Hinden, o Voz do Universo, o Telefone para o Além, de Joergerson,
E a outra edição também, Telefone para Além. São 2 edições. Tem 2 do padre François Bruni, que também é... Tem um que é Os Espíritos Comunistas por Gravadores, do Peter Bander. Então tem vários livros interessantes. Nesse mesmo ano, só a Sônia Rinaldi tem mais de 10. Vamos lá e não se haver captado em fita magnética, Voz e seus parentes falecidos. Aí começaram os parentes a se manifestar. Ali embaixo tu vai ver o TC Seattle, aparições na tela de TV ou de computador. Em 65, o Dr. Constantino Haldive, psicólogo e filósofo letão, entrou em contato com Hegerson, convenceu-os da autenticidade do fenômeno e ele mesmo começou a testar as vozes eletrônicas, iniciando suas próprias investigações. Bad Kreuziger, Alemanha. Em 68, o Dr. Constantino Haldive publicou seu livro O Inaudível Torna-se Audível. Berbares Hirschberg. Esta obra foi convertida para o inglês sob o título Breakthrough. Contém 72 mil frases gravadas em fita magnética por Haldive. 72 mil frases. É muito material para aqueles céticos. Naquela época, como as vozes não eram tão perfectíveis, eu via muito crítica. Então ali mostra alguns da transcomunicação instrumental, da Sônia Rinaldi. Transcomunicação ali, o outro pesquisador. Vozes do Universo, aquele ali já é espiritualista. Clóvis Nunes, que é o pesquisador baiano espírita brasileiro. Em 68, o padre católico romano Léo Schmidt, de Ostgen, Suíça, foi designado para a pequena paróquia a fim de facilitar a pesquisa de VP. Em 76, pouco após sua morte, foi publicado seu livro, When Die Toten Reden, Quando os Mortos Falam. Então, um padre falando de transcomunicação, pesquisador. Um número enorme de identificadores, cuja lista seria fastidioso de enumerar, obteve vozes gravadas pelo sistema EVP. Várias associações formaram na Europa, nos Estados Unidos, a AVP, e nos Estados Unidos, com o fim de reunir e estimular as práticas da EVP. Tem os 2 padres, Gemelli e o Ernetti, no Vaticano, que até a questão do cronovisor, que foi bastante controverso, teriam filmado cenas do passado, inclusive da crucificação de Jesus. No campo do espiritismo ali tem espiritismo, transcomunicação, Clóvis Nunes também. Ali só inverteu, né? A palavra, o de Aldo Argolo. A palavra espiricom, comunicação espiritual, resultou da combinação da sílaba 2 vocábulos em inglês, spirit, communication. Nome dado a um sistema eletrônico destinado a obter comunicação verbal em 2 sentidos, entre os vivos e os espíritos encarnados. Lembrando que o Edison tentou, o Tesla tentou, o Marconi tentou, não conseguiram. E até que esse engenheiro, com ajuda espiritual, porque houve contato com Miller, com um engenheiro falecido da NASA, que ajudou para eles fabricar o Spiricom e depois o Vidicom. Vidicom já com vídeos. Em 71, os americanos George Meek, então esses aí, Paul Jones e Hans Hackbeck, esse alemão, instalaram o laboratório visando montar o Spiricom. O sistema de comunicação verbal com os espíritos se esperava fosse mais eficaz que o EVP. Eles tentaram aperfeiçoar o sistema de gravação, gravador comum. Aquele do meio, aqueles 2 pesquisadores, né? Da Europa, lá tem 2 pesquisadores. Em 73, então, o Mark I, o primeiro. Então, teve o Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV. Mark I, resultados mínimos. Em outono de 74, um ano depois, estrearam o segundo aparelho, o Mark II, também com poucos resultados. A partir do Mark III, é uma questão de ajuste de frequência, né? Que a frequência no plano espiritual, 5ª, 6ª dimensão, é uma, e na Terra é outra. Então, tem que haver uma adequação de frequência. E até a questão do tempo também. E uma coisa interessante na EVP, que muitas vezes a resposta vem antes da pergunta. Então eles conseguem telepaticamente saber o que tu vai perguntar e já dão resposta antes. É interessante, é mais uma prova da questão espiritual. Às vezes tu pergunta o nome de uma pessoa e eles dizem, não conseguimos localizá-lo. Eles têm um sistema de GPS lá bem interessante. E alguns eles conseguem localizar, dependendo da dimensão, outros eles não conseguem. Ou eles podem comunicar, já está encarnado de novo. Então tem várias possibilidades. Nessa fase de experimentos, George Meek e seus colaboradores, com a ajuda do plano espiritual, então tem sempre evolução em 2 mundos, os 2 lados, mantendo-se em contato através dos médios confiáveis,
com uma equipe de físicos e técnicos desencarnados, então continua-se trabalhando do outro lado, chefados pelo cientista britânico falecido em 62, Dr. William Francis Gray Swan. Deve ser parente do Ingo Swan, né? O cara da visão remota lá. Experimentos interessantes no Stanford Research Institute, instituto em Palo Alto, Califórnia. Pesquisa psíquica de Stanford. Com telepatia, com clarividência, precognição. Ali o diagrama do Spiricon Mark IV. Esse aqui foi o que da Meta Science Foundation, Fundação de Metaciência. Foi o que mais houve vozes mais audíveis e o aparelho mais sofisticado que eles conseguiram. Hoje parece que já tem Mark V, Mark VI. Esse aí foi um dos primeiros que começaram. Ali mostra todo o aparelho, né? Que nem aqueles computadores antigos, cheio de aparelho, cheio de válvula, na época se usava válvula. Naquela ocasião, George Meek e sua equipe pretendiam conseguir contato com planos espirituais mais elevados. Por exemplo, os planos causal e mental. Então lá para sexta, sétima, oitava, nona dimensão. Todavia, os primeiros sucessos foram obtidos graças à colaboração dos espíritos do astral médio, que é onde está a cidade Nosso Lar, por exemplo, é o astral médio, conforme iremos ver. Em 75, George Meek encontrou um técnico eletrônico, William John O'Neill. Esse homem possui essa faculdade de clarividência e clareaudiência bem desenvolvida. Então, ele tanto via os espíritos quanto ele escutava os espíritos. Clarividência e clareaudiência. Em seu pequeno laboratório, John O'Neill começou a trabalhar no projeto Spiricon. Em 76, o espírito visitante do laboratório de O'Neill revelou-lhe fora médico e radioamador, quando em sua vida. Médico e radioamador. Se não me engano, aquele do Alta Frequência era radioamador também, do filme. Tornaram-se amigos e combinaram trabalhar juntos para desenvolver o Spiricon. Grupo TC Seattle. Então ali aparece o John O'Neill, o George Meek na ponta e o Mark IV. O espírito, na intimidade, tratava de Doc Nick, Doc por ser médico. Planejaram também montar um sistema para obtenção de imagens do plano astral, o Vidcom. Mais tarde, plenamente desenvolvidos, Alemanha e Luxemburgo. Luxemburgo houve algumas controvérsias. O casal Marsh e Fischbach, parece que eles andaram fraudando imagens, aí eles foram até expulsos. Então, infelizmente, o ser humano tem essa de... Muitos levam para o lado de querer ganhar dinheiro, o lado comercial, ganhar fama e acabam fraudando. Mas isso não desfaz a transcomunicação. Tem muita gente séria. Em 17 de setembro de 77, John O'Neill e o espírito Doc Nick lograram a primeira comunicação, gravada no mini-cassete. Esse Spiricon teve o nome de Mark III, porém o som era de má qualidade, embora permitisse intercâmbio verbal daqui para lá e de lá para cá, nos dois sentidos. Então, ao contrário da transcomunicação mediúnica, que é só de lá para cá, a transcomunicação instrumental é nos dois sentidos. O Mark III operava na faixa de 29 MHz. Ao passo que o Mark I e o Mark II, 300 e 1200 MHz. Em 27 de outubro de 77, após alguns reajustes, foram obtidas comunicações um pouco mais nítidas com o espírito Doc Nick. O engenheiro George W. Meek considerou o primeiro grande sucesso. Então, 27 de outubro de 77. Eu tinha 11 anos nessa época. É bem recente, né? Em 22 de setembro de 89... foi quando caiu o Muro de Berlim lá, foi efetuado o maior aperfeiçoamento do Spiricon, que originou o Mark IV. As instruções para a melhoria do aparelho foram fornecidas pelo espírito falecido físico da Cornell University, Dr. George Jeffrey Smith. Então esse cara realmente existiu, eles foram, confirmaram. Na Cornell University tinha o nome desse cara, era um pesquisador da Cornell University. O Mark IV usa sinal de radiofrequência, portador de uma mistura de 13 audiotons. Uma das coisas que eles usam é a mistura de sons, o ruído branco que eles chamam. A faixa de frequência portadora fica entre 29 e 31 MHz. Com esse novo sistema, consigo gravar-se cerca de 20 horas de conversação daqui para lá e de lá para cá, nos ambos sentidos, 29 e 31 MHz. Ali mostra vários aparelhos. Ali eu não vou conseguir ler. Hans Otto Koenig, na Alemanha. Consegue aumentar ali? Não. Tem até o aparelho Koenig ali.
Mönchengladbach, Alemanha Ocidental, orientado pelo espírito Helmut, projetou um sistema capaz de gerar uma mistura de audiotons com frequência de 30 MHz. Então, é 30 MHz, ultrassons, é a faixa ideal, 30 MHz. De 82 a 88, Koenig aperfeiçoou o sistema ao ponto de obter comunicações nítidas e prolongadas, em 2 sentidos com os espíritos. Em 15 de novembro de 83, Koenig fez seu primeiro programa de rádio e TV de Luxemburgo. Uma segunda vez, em 24 de janeiro de 86, Koenig apresentou-se um programa ao vivo na mesma emissora. Nessa ocasião, foi estabelecido um contato verbal entre a senhora presente no auditório da TV e seu falecido filho de nome Frank. Então, foi uma coisa ao vivo ali. Cerca de 3 milhões de telespectadores assistiram ao programa. Então, foi uma coisa transmitida, 3 milhões de pessoas assistiram. Então lá eles misturam o gravador, rádio, vários sistemas. Transmissor, receptor, gerador de 13 tons, o alto-falante, o speaker, voices escutadas, aí o gravador para captar e a fita, ainda aquela fita cassete antiga. Ainda. E hoje é coisa de colecionador, né? Na Alemanha é o sistema mais sofisticado. Então a Alemanha está muito avançado. Hans Otto Koenig. Esse aí já foi falado, 30 MHz. Esse aí já foi falado. Está repetido. Eu só aumentei aquela parte lá. Aí a maioria dos aparelhos que eles usam, então, é gente especializada. Gente que às vezes nem espiritualista não é. São técnicos de eletrônica, engenheiros, gente radioamador, gente que gosta de mexer com essa parafernália toda. Ali o Otto Koenig, o Klaus Schreiber. O Werner Sekowski, esse é o cara. Ele tem um livro em alemão. Eu entendo bem pouco de alemão, mas ali tem, para quem entende de eletrônica, é o que mais entende dessa parte de transcomunicação. Ernest Sekowski. E o Klaus Schreiber, transcomunicação instrumental. O Klaus Schreiber na televisão. Em 15 de novembro de 83, Koenig fez seu primeiro programa de rádio e TV Luxemburgo. Isso aí já foi falado. Essa aí é aumentada aquela parte lá. Pode passar. Ali aquela figura que estava embaixo ali. Device inespecífico, Metascience, 3 bandas, multitom, gerador de multitons. Hammarland Super Pro 600. Receptor de ondas curtas, shortwave. Receptor de radiofrequência, gerador de sinais. Bionil e o Mark IV. Esse foi o que possibilitou a melhor... a escuta, né? O Spiricom 81, Mark IV. E hoje nós temos esses modernos Spiricons. John Hale, gobeionnow.com. Tem até para vender esses Spiricons. Em 25 de janeiro de 86, o programa foi reprisado a pedido dos telespectadores. Pediu para repetir. Em 7 e 8 de junho de 86, Hans Otto Koenig participou do segundo congresso Voice, Imagine, numa outra dimensione. Vozes e imagens de uma outra dimensão. Promovido pelo Centro Milanese de Metafonia. Centro Milanese de Metafonia, CEMM. Cerca de 500 pessoas compareceram ao conclave. Bastante, né? 500. Na ocasião, Koenig instalou seu Spiricom no palco do auditório. Feitos os preparos prévios, estabelecida a comunicação com o plano espiritual. Uma das teorias é que há a questão do ectoplasma e tem que ter um médium de efeitos físicos. Foi presenciado por todos os assistentes um rápido diálogo entre o presidente do SEM, que era Virginia Ursi, e o espírito do seu falecido filho Humberto. Quem é mais que entrou ali? Tá. Bionil Spiricom Footage Compilation. Então a Virginia Ursi conversa com seu falecido filho Humberto. E ali foi o que eu falei. Ali aparece o psicólogo letão, Konstantin Raudiv. A segunda foto aparece ele de lá para cá, porque ele já tinha desencarnado. E se tu analisar é o mesmo, até o óculos aparece em branco, mas é o óculos. A terceira é o Einstein, que todo mundo conhece. Então é um dos que se comunica de lá para cá, que faleceu em 55, Einstein. Né? No final da demonstração, os espíritos controladores fizeram o seguinte prognóstico. Nós aqui estamos e não estamos mortos. Nós nos enxergamos.
Por que ele diz ali? Porque tem gente que acha que está dormindo ou que não morreu e que continua como se estivesse aqui nas 3 dimensões ainda. Breve nos mostraremos todos pela televisão, então eles anteciparam o Vidcon e a televisão. De fato, àquela altura já se havia obtido anteriormente algumas fotos de espíritos enviados do plano astral pelo sistema Vidcon. Vários slides dessas imagens foram projetados durante a sessão daquele congresso. E hoje a gente tem em 3 dimensões e imóveis. Então, para que eles acham que é montagem, que hoje pela internet tu pode montar disco voador, espírito e várias coisas, ali é a figurinha aumentada. Então eles conectam vários sistemas, computador. Em Luxemburgo, 85-86, o casal Julius e Margie Fatschbach, após haver praticado durante algum tempo a pesquisa VP, entrou em contato com uma entidade espiritual não terrestre. Aí que começa a confusão, porque ele se deu o nome Techniker, técnico. Sem ser em tese eletrônico, o casal Julius e Margie, orientados pelo Techniker, montaram 2 sistemas para comunicação verbal com o plano espiritual. Só que parece que eles andaram fraudando algumas fotos, aí depois foram desacreditados. Aí aparece o ator Richard Burton e tem o Richard Francis Burton, que é o antropólogo, a primeira foto ali. Então têm o mesmo nome, são homônimos, mas são pessoas diferentes, espíritos diferentes também. O primeiro sistema inicialmente denominado de Eurosignal Bridge, ponte Eurosinal, ESB, permite ouvir e gravar nitidamente a voz dos espíritos. Atualmente o sistema sofreu aperfeiçoamento e foi rebatizado com o nome de Burton Bridge, ponte Burton. Hoje tem uma que une Europa, Estados Unidos e Brasil, tem uma internacional, mas isso aí é 1989. O sistema GA1 permite conversação contínua em 2 sentidos, daqui para lá e de lá para cá. Ali embaixo a gente vê um programa de computador, tem até para celular hoje em dia, que aí tu estuda a voz, e tu pode comparar a voz quando encarnado e depois encarnado, quando vivo e depois de morto. É uma das formas de comprovar que é o mesmo consciência, o mesmo espírito se comunicando. Techniker costuma comunicar-se. Atualmente, o sistema G1 sofreu uma grande simplificação, reduzindo a uma simples recepção à frequência modulada, FM. Tem algumas entidades que são ultraterrestres ou extraterrestres, que também participam. E um dos líderes é o Tesla. Marconi também. E o Edison também. Do outro lado, são tudo amigos. Não tem mais a questão financeira, a briga por fama. Então, Vidcon, fotografia de espíritos. Lá em cima, Klaus Schreiber. Em 80, pesquisadores de diversos países haviam assinalado algumas ocorrências esporádicas de imagens mortas em telas de TV. Em 85, Klaus Schreiber e seu assistente Martin Wenzel, em Aachen, Alemanha Ocidental. Na época ainda era dividida, né, Ocidental e Oriental. Foi antes do Muro de Berlim cair. Começaram a obter 3 anos antes, na verdade, 4 anos antes. Obter imagens de pessoas encarnadas em tela de TV. Esse trabalho tornou-se o tema de um filme documentário de TV e de um livro escrito por Rainer Hoube, da Rádio Luxemburgo. Então ali mostra o EVP e depois já na televisão, Klaus Schreiber, televisão. E está aparecendo ali, mostra uma transfoto de um cachorro, então até em movimento, no canto à direita ali. Então animais estão aparecendo. É um lobo, né? E lá na esquerda, uma pessoa. Uma foto, aparece os olhos, nariz e boca. Essa imagem aqui, eu já vi antes. Esse aqui, ele não é um cachorro nem um lobo, ele é um dingo. Uma espécie de canino da Austrália. Ele está entre o lobo e o... Exatamente. É um cachorro do mato, né? É, um dingo. O nome dele é dingo. E tem alguns animais que dá para ver que são extraterrestres também, que eles não têm aqui na Terra. Em 87, Julius e Margie, orientados pelo espírito extraterrestre Techniker e de uma cientista encarnada, Svergen Salter, conseguiram também obter imagens de TV. O que entra com controvérsia? Que eles falam muito do planeta Marduk, aí entra a questão aí de que o cinturão de asteroides seria um planeta. É uma questão que é difícil de provar cientificamente, que existiu esse planeta Marduk. Dentro dessas fotos enviadas do plano astral, algumas pessoas falecidas foram identificadas, inclusive a Romy Schneider, a atriz, por serem personagens bem conhecidas, e o Richard Burton. Um fato notório é a semelhança das paisagens do mundo espiritual com do plano físico. Isso não é novidade, os livros espíritas falam que o plano espiritual e o físico são muito parecidos, embora no espiritual, o nível médio para cima não tem mais espinho, não tem mais
aranhas, não tem mais escorpião, tem coisas que tem aqui na Terra e no plano 3 dimensões que lá não tem mais. Ali em cima tu vê a transfoto do Ergson, na direita mostra ele quando encarnado, e ali no meio seria uma transfoto. Você pode até dizer, não, isso é uma montagem de computador, hoje tu pode montar. Então hoje é complicado porque tu faz qualquer coisa, tu monta disco voador, monta extraterrestre, monta fantasma, monta... Só que uma das provas é que existe a foto e o áudio simultaneamente. Então eles se comunicam e aparece a imagem deles simultaneamente. Então seria uma das provas. E falando na língua deles mesmo. Entre 80 e 81, Manfred Bode, na Alemanha Ocidental, obteve espontaneamente mensagens de espíritos comunicadores injetados diretamente de um computador. Aí já começa a entrar o computador. Em 84, na Inglaterra, professor de economia Kenneth Webster, aí já aparece aquele cara lá do século XIX, da época vitoriana, recebeu através de vários computadores diferentes, então foi mais de um computador, 250 comunicações do espírito Thomas Hardy, personagem do século, ali está 16, o outro falava em 18, né? Mas é época vitoriana. Ele cuidava a capela da região lá, na mesma casa que o cara morava. O interessante é que o estilo e a grafia das mensagens são considerados com a linguagem daquela época. E ao lado a atriz hollywoodiana Romy Schneider. Na direita, quando encarnada, e a transfoto já desencarnada. Realmente é idêntica, né? E aparece na tela de televisão. O Ernest Serkovsky, mensagem de seus amigos espirituais através do computador que lhes pertence. O espírito George Mick e Ernest Serkovsky receberam uma extensa mensagem quando, em 6 de fevereiro de 88, estiveram visitando aquele casal. Então, todos juntos acabaram juntando esforços. Electronic Transcommunication, está em alemão o livro dele. Ali está em inglês, professor brilhante, Ernest Serkovsky. Pesquisador de transcomunicação instrumental, recebeu o prêmio Nobel primeiro honorário da pesquisa científica paranormal pós-vida, investigação por sua contribuição crítica à humanidade. Seu livro, Instrumental Transcomunicação, ali está em inglês, mas seria em alemão original, né? E até onde eu saiba não tem em português ainda. Se alguém pudesse traduzir, é bem interessante. E ele inspirou um grande número de pessoas do ITC, International Transcommunication, Transcomunicação Instrumental, e do EVP, através do mundo, pelo mundo afora. O original é alemão daí. Instrumental e comunicação. Doutor referendo, o que é Reronato? Nasceu em Hamburgo em 22, após conferir o diploma de doutorado em 58, a pesquisa científica fellow, aluno do Instituto de Físicas da Universidade de Mayence, pesquisador da Unesco. Hoje em dia não se usa o termo expert, se usa outro termo, que não lembro agora. Pela física e National Research Center do Cairo, Egito, pesquisa de ciência nacional do Cairo. Em 61, seu retiro, leitura e colégio engenharia em Bingen, Alemanha, professor da Escola Politécnica Highland Pfalz, seção Bingen, tecnologia elétrica, o ramo tecnologia elétrica. Desde 74, pesquisadores independentes no campo da transcomunicação. Então, não é qualquer um, né? São pessoas altamente... Publicações em inglês, Transinformations, recebido por Adolf Holmes, compilado por Dr. Ernest Serkovsky, Word ITC, International Transcommunication Mundial, website www.worditc.org. Book Instrumental Transcomunicação, Ernest Serkovsky, Word ITC. Pode passar. Ali, Dr. Scott Rogo e Raymond Biles, Miracles e O Universo Encantado. Então tem espanhol, tem inglês, tem fitas também, fitas gravadas, CDs gravados hoje em dia. Phone Call from the Dead, então Telefone do Além. Tem um livro em português com esse mesmo título, só que aí é de 1938 e é de um brasileiro, então já bem antes daqueles outros pesquisadores.
Em 70, eles fizeram uma minuciosa pesquisa bibliográfica acerca de casos de comunicação de espíritos por intermédio telefônico. Em 79, publicaram seu livro intitulado Phone Call from the Dead, então telefone para além. Ou telefone dos mortos, né? Em 81 e 83, Manfred Boden recebeu inúmeros telefonemas espontâneos de comunicadores de evolução não humana, então transdimensionais, extraterrestres. Em 88, o casal Harsh e Fishbach. E aqui é interessante dizer que os técnicos do além, tanto tem gente boa quanto gente ruim, que nem aqui na Terra. Tem gente que trabalha para o lado ruim, mas a maioria, felizmente, trabalha para o lado bom. Questão de ética daí, né? Em 88, o casal Harsh e Fishbach, orientado pela equipe espiritual, começou a receber mensagens telefônicas do espírito Sergeant Salter, por meio de uma secretária eletrônica, instalada em seu telefone particular. As mensagens gravadas da secretária eletrônica são muito nítidas de livro de... Ali aparece, claro que está em sueco, né? Energia, Sein, aí tem comunicações na secretária eletrônica. Além da realidade, Scott Vogel, música das esferas, também do Scott Vogel. Lembrando que a música das esferas já era falada por Pitágoras, né? Então Pitágoras provavelmente é um também que ajuda nesse sentido aí. Um ser altamente evoluído. O desenvolvimento da TCI prossegue em ambos os lados, tanto o plano espiritual quanto o plano material. Consegue aumentar ali? Não. As pontes, construções do plano espiritual, verdadeiras estações emissoras de rádio destinadas a TCI com os terrícolas. Nesse ponto começaram a entrar na área correspondente à tecnologia de TCI, companheiros e sucessores. Até o final do século XX, a TCI com plano espiritual tornou-se tão comum como os computadores atualmente. Isso aí foi uma das coisas extraída da Revista Cristã de Espiritismo, número 29, parte 42 e 47. Sônia Rinaldi foi entrevistada. Então se acredita que vai chegar um tempo que vai ser tão comum quanto tu atender um telefone e ter um parente se comunicando, ou ver na televisão, como já apareceu até no Fantástico. Teve um que o pai estava na UTI e o computador acendeu e dizia: estou bem. Dali a pouco toca o telefone, acabou de falecer o seu pai. E ele conseguiu transmitir através do estou bem. Pode passar. Então tem centenas de entrevistas, Spirit Faces do AVVP, experimento Scully, que é o experimento, os últimos experimentos em parapsicologia com imagens, com sons, o Alpha, o Ômega, várias coisas confirmando, Grant e Jane Solomon e outros pesquisadores confirmando a vida após a vida. Afterlife Investigations, estão pesquisas pós-vida, Scully Report Skull também, Montaigne Heaven, entre outros. NSECOV, Instrumental Communication, mais outras dezenas em alemão. Então, alemão, em francês, em inglês, em tudo quanto é língua, espanhol, italiano. Pode passar. Isso aí tem um programa no computador que, para tu separar a voz, tu pode comparar sons. Wolf Messing, a verdadeira história do maior psíquico russo, Wolf Messing, em Gussuan, nos Estados Unidos, e Wolf Messing foi pesquisado pelo Stalin. Ele conseguia, através de telepatia, ele entrava no escritório dos alemães, dos nazistas, e se passava por oficial nazista. E o outro, Scott Rogan, deixando o corpo, experiência de quase morte. Questão da projeção astral, da saída do corpo. Experiência extracorpórea, Living the Body. Pesquisas de saída do corpo. Terminou? Então era isso. Já tem tema para a semana que vem ainda não? Até a semana que vem então. É um tema fascinante. E a gente fica sempre com a ciência, né? Procurar se afastar do fanatismo, procurar se afastar do ocultismo, tudo baseado em pesquisa científica. Como eu estava falando para o Halley, tem o pessoal do Einstein, do Ciências Noéticas, tem o pessoal do SRI, Stanford Research Institute, o pessoal do PER, Laboratório de Experiências Anômalas, Princeton, de experiências engenharia elétrica,
engenharia eletrônica, pesquisa com física quântica. Então tem muita coisa boa, muita gente boa no campo psíquico. Usando a ciência, usando o método científico. Embora alguns considerem a parapsicologia como pseudociência, mas já é ciência já. Tem muita pesquisa, inclusive eles assinaram recentemente de dezenas de pesquisadores, centenas, transhumanismo. Tem a ver também. Que a gente se encaminha para o que está além do humano, misturar o humano com robô, com robótica. É um tema interessante também. Boa noite, até mais.